E aí, pessoal, tudo joinha? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Cassioli, estou aqui para dar continuidade à nossa aula de timers. Esta é a segunda parte da nossa videoaula sobre timers para Arduino, ok? Vamos lá? Venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Tendo programado os registradores acima, eu tenho que me preocupar agora com a interrupção. Quando ocorrer o overflow, como é que eu pego essa interrupção? É só você colocar no seu código este nome de interrupção, que também está no datasheet. Ou seja, quando ocorre um overflow, essa interrupção é acessada. Se estiver sendo utilizada, ela executa o código que estiver dentro. Se não estiver sendo utilizada, não executa nada, corre vazio de novo. Então é o ISR timer underline OVF underline vect. Bom, a primeira ação que devemos tomar quando utilizamos esta função, uma vez que estamos reprogramando o overflow, é reprogramá-lo novamente. Veja, a variável, esta variável que eu acumulei, o C2F7, o 49.911, essa variável, ela estourou. Acabou. O que o programa vai fazer? Vai jogar zero e começar do zero de novo. Não é do zero que eu quero que ela comece. Eu quero que ela comece do 49.911, certo? Que em hexadecimal é C2F7. Então, a primeira coisa que eu faço ao entrar nessa interrupção é reprogramar essa variável. Eu novamente jogo lá dentro o C2F7. Perfeito? E aí eu executo as funções que eu quero dentro da interrupção. Fiz um programa aqui abaixo para fazer piscar um LED. Só isso. Só acender e piscar. Só para piscar um LED, só para vocês verem isso funcionando em tempo real. Então, como funciona esse programa? Primeira coisa, eu defini um LED. Tá? Eu vou utilizar aquele LED dentro do Arduino Uno, que é acessado através do terminal 13. Certo? Vou fazê-lo piscar. Esta é a função da interrupção. É a minha interrupção. ISR timer1 underline OVF vect. Se fosse o timer 0, seria um 0 aqui. Timer 2, 3, 4, eu mudaria esse número, tá ok? A primeira ação, como eu disse, é reinicializar o contador, o CNT1. Tá? Joguei de novo o valor que eu quero lá para que ele não inicie em 0. E aí eu faço a minha ação. Nesse caso, que é só piscar um LED, eu mando ler o LED, eu dou um digital read no LED, e dependendo do valor, eu faço um OR com 1, e inverto esse valor, mandando escrever um digital write no LED. Ok? Então eu vejo lá, está aceso? Apaga. Está apagado? Acende. Só isso. Então a cada 1 segundo vai ocorrer overflow, a cada 1 segundo essa interrupção será executada. A cada 1 segundo o meu LED vai acender e 1 segundo apagar. Na minha função de setup, eu informo que esta porta LED será uma saída, output. A LED, eu apago o LED, não importa se está aceso ou não, meu setup, eu vou lá e zero o valor dele, apago. E vou programar o meu timer 1. Vou reprogramar. Estou dentro da função setup. Primeira coisa que eu tenho que fazer para mexer para programação de timers é parar as interrupções. Isso está no datasheet. Então a primeira coisa eu utilizo essa função CLI. A função CLI, abre e fecha parênteses, para as interrupções. Uma vez parada, eu acumulo, eu mudo, eu configuro da maneira como fizemos, todos os cálculos, enfim. Mudei toda a configuração do meu timer 1,
Aí eu reativo, eu rearmo com o comando SEI, S-E-I, entre parênteses, vazio. Tá? Eu reinstalo, rearmo. Então, eu desarmo, eu desligo as interrupções, altero alguns registradores e ligo de novo. Fim da minha setup. Vamos para a nossa função loop. Nossa função loop não tem nada, absolutamente nada. Eu só quero piscar um LED. Estou fazendo isso lá na minha interrupção. Percebe? Esse programa vai rodar tendo uma função loop vazia. Ou ainda, eu podia ter N comandos, N funções dentro da minha função infinita, dentro do meu loop. E nada impediria que a cada 1 segundo o meu LED piscasse. Porque a cada 1 segundo, independente do que estiver sendo executado, o programa vai parar e vai para a minha interrupção executar o que eu programei. Ok? Então, só para mostrar esse programa, eu já carreguei aqui no Arduino. E observem o LEDzinho dentro dele. Vou fazer assim para ver se ele consegue fazer o foco aqui. Veja, o LEDzinho laranja, ele está piscando. E esse piscar tem 1 segundo em nível alto e 1 segundo em nível baixo. E todo o acendimento ou apagamento dele está ocorrendo dentro da função de interrupção. Nada existe na função loop. Ok? Desligando o meu Arduino. Então é isso. Eu acho que modo normal, operando por overflow, já está bem explicado, né? Vamos partir para o modo normal agora, operando por comparação. Nesse próximo exemplo, faremos o modo CTC, e gerando interrupções por comparação. Então, nós temos praticamente os mesmos registradores para serem alterados, tá? E tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, eu zero, eu limpo. Aqui, por exemplo, eu não preciso mais acumular nada no meu contador. Antes, este contador é o que gerava o meu overflow, o estouro. Esse contador não será mais utilizado. Então, eu zero e não me preocupo mais com os cálculos com esse contador. Já aqui embaixo, no registrador OCR1A, eu vou acumular um valor que é resultado do meu cálculo, também esperando que na comparação me gere uma interrupção a cada segundo, a cada 1 segundo. De que maneira eu faço esse cálculo? Eu pego, é a mesma coisa do outro, só que eu não subtraio o valor máximo do meu contador, tá? Não existe esse cálculo, não existe essa necessidade aqui. Então aqui eu vou pegar o meu clock, tá? O oscilador do meu cristal, 16 MHz, vou dividir pelo meu prescale e vou dividir pela frequência, tá? Que seria o tempo que eu quero para esse cálculo. Executando essa operação, me resulta em 15.625, que convertido para hexadecimal é 3D09. 0x para que o compilador entenda que isto é hexadecimal. Muito bem, então eu coloco este valor, não subtraio de nada, pego o valor do cálculo e coloco, atribuo a esta OCR1A. Ok? Então, internamente, o microcontrolador vai ficar checando sempre se esse valor foi atingido. Quando o valor contido em OCR1A é atingido, ele explode, ele executa a minha interrupção. Ok? Bom, o resto é tudo igual. Vamos em frente. É lógico, mudam alguns parâmetros, mas são os mesmos registradores. Tendo configurado, conforme acima, o nome da interrupção agora é outro. Antes era timer 1, underline OVF, underline VET. Agora não, agora é underline compa, de comparação. O nome da função é outro, porque eu estou usando por comparação. Ok? Vamos ver como fica o programa para rodar o mesmo objetivo, piscar o LED. Defino o porta 13, assim como no outro. Mudo o nome da minha função de interrupção, agora para compa.vect. Então notem que dentro dessa função eu não tive que acumular nada, porque não existe mais nenhum registrador a ser acumulado. O valor que eu quero
é por comparação e vai ser registrado, nesse caso já foi registrado lá na função setup. Então, dentro do acumulador, dentro do registrador, já tem o valor para o qual ele tem que ficar comparando, certo? E quando o programa aqui chegar, é porque a comparação já resultou positivo, tá? Então, o que eu faço dentro da minha interrupção? Eu vou lá no meu LED, leio o valor, se estiver aceso, eu mando apagar, se estiver apagado, eu mando acender com digital write. Perfeito? Vamos para a função de setup, igual ao outro, output para LED, apago o LED, configuro as interrupções, não esqueço de dar o CLI para parar as interrupções, configurar cada um destes registradores e depois eu religo a interrupção. Vou para a minha loop vazia. Vazia ou cheia de coisas, não importa. Quando ocorrer um segundo, a minha interrupção será executada e esse comando será executado no exato momento em que der um segundo. Perfeito? Entendido? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom, só mais uma coisa eu queria dizer para vocês. Existe uma outra forma de programar. Aqui nós programamos tudo na mão, na unha, certo? Nós fomos lá, nós dissemos qual a interrupção, nós fizemos, enfim, tudo explícito. Existe uma biblioteca para isso. Esta é uma outra forma, como eu falei, com a utilização da biblioteca timer1.h. Essa biblioteca vocês podem fazer download direto do site lá da Itália, que faz o Arduino, ok? Ou pela internet vocês a encontram facilmente. Então, eu criei esse programinha, na realidade eu adaptei aquele programa que nós fizemos para a aula passada, em que fizemos uma interface com o sensor PIR e a lâmpada, ok? Eu adaptei aquele programa para a utilização da Timer 1, utilizando a biblioteca Timer1, ok? Então aqui eu descrevi tudo aquilo que já falamos ainda há pouco, tá? Na explanação sobre o que é o Timer 0, qual o tamanho do contador, se ele trabalha com 8 bits, ou quanto ele consegue contar quando trabalha com 16 bits, que é o Timer 0 e 2, o Timer 1, enfim. Qual a utilização default para cada um dos timers, e estou utilizando a biblioteca. Vamos em frente. Entro nas definições, eu defino a lâmpada no terminal 7 e defino o sensor para terminal 8, ok? Aqui está errado, é 7 e 8. Salva isso aqui. Muito bem. Na sequência, eu vou definir as variáveis de visualização global no sistema. Então, eu tenho aqui uma variável do tipo unsignInt, do tipo count, tá? E eu atribuo o valor 0. O que eu vou fazer com essa variável? Eu vou acumular contador. Cada vez que ele fizer uma passagem pela minha interrupção, tá? Cada vez que a biblioteca me mandar para lá, ou seja, cada vez que ocorrer um overflow, no meu caso, os cálculos serão feitos para overflow a cada segundo, então a cada segundo o meu contador será incrementado. E criei uma outra variável que é o status da lâmpada, apenas para não ter que ler a lâmpada toda hora. Tá? É uma maneira de tentar ser um pouco mais rápido nessa atuação. Ao invés de ir lá e ler, tá? Eu vou ter que ler isso no loop lá várias vezes, eu já tenho isso acumulado e só checo a memória, é mais rápido. Feito isso, eu vou para a função setup, onde eu defino a lâmpada como uma porta de saída e o sensor como uma porta de entrada. Apago a lâmpada e acumulo 0 no meu status de lâmpada. Como eu acabei de apagar, eu informo, eu guardo que ela está apagada. Aí eu venho para a utilização, os primeiros passos com a Timer1, tá? A biblioteca. Eu crio o objeto dela, que é o timer1.initialize, com 1 milhão. Aqui eu tenho a definição do tempo que eu quero que ele fique o estouro, que ele fique configurado para o overflow. No caso, 1 milhão corresponde a 1 segundo, tá? Da biblioteca. Segunda linha da utilização da biblioteca é o timer1.attachInterrupt. Quando eu uso na mão, como expliquei ainda há pouco, né, nos dois exemplos passados, eu sou obrigado a usar um nome de interrupção pré-definido pelo Arduino.
tá ok? Que está lá no datasheet. Sou obrigado a usar aquela, senão ele não vai desviar para outra função. Já com a utilização da biblioteca, eu dou o nome que eu quiser. Então eu crio uma função e informo o nome que eu dei aqui. Por exemplo, neste caso, eu criei uma função chamada conta-tempo e atachei essa função à biblioteca. De tal forma que, quando ocorrer o overflow, a biblioteca vai mandar a interrupção para a minha função chamada conta-tempo. Ok? Termino nesta linha a minha setup. Vou para a minha void loop, o meu loop infinito. Dentro do meu loop infinito, eu começo. A primeira coisa que eu faço é checar a minha variável status lâmpada e saber se ela está negada aqui, ou seja, se ela não é igual a 1, se ela é 0, se a lâmpada está apagada. E, dois aí juntos, tá? E mando ler o sensor e pergunto, o sensor é 1? Ou seja, houve movimentação nesse sensor? O sensor está indicando que houve movimentação? Sim. Então, lâmpada apagada, sensor igual a 1, entra dentro desse if. De cara, eu mando acender a luz, acumulo que a luz agora está acesa dentro do status lâmpada, pego aquela variável contador que eu criei e zero essa variável. Ok? Desta forma, o meu contador começa a contar a partir do momento em que eu acendi a lâmpada, que é o que me interessa. Ok? Saio desse loop, desse if, desculpe, entro num segundo if, onde eu vou lá e checo qual o status da lâmpada. Agora eu não tenho nenhuma negação na entrada. Então eu quero saber, ela está acesa? É 1? Sim. E o contador é igual a 10? Por que eu comparo se o contador é igual a 10? Lembre-se, vamos lá para a função de interrupção. A função de interrupção, que é o conta-tempo, ou seja, cada vez que houver um overflow, a biblioteca vai me mandar para esse conta-tempo. Aqui dentro eu só coloco um comando, counter mais mais. Eu pego a minha variável counter e acumulo mais um, somo mais um. Isso aqui, em linguagem C, seria igual a counter mais um. Ok? Então eu acumulo. Ou seja, a cada segundo eu vou estar acumulando a counter 1. Fácil entender que, passados 10 segundos, eu terei 10 vezes acionado esta conta-tempo. 10 vezes, então o meu counter terá 10 no seu interior. Perfeito? Muito bem. Por isso que eu comparo aqui. Eu quero que a lâmpada fique acesa por 10 segundos. Então eu falo, o counter é igual a 10. Já faz 10 segundos que ela está acesa? Já gerou 10 interrupções de um segundo? Tá ok? Em caso positivo para ambas as perguntas, eu vou lá e apago a lâmpada e zero também o status de lâmpada acesa. Coloco ela como lâmpada apagada. Termino a minha loop sem delay, sem coisa nenhuma, e volta, o loop vai ficar se repetindo. Tá ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o fato de que o programador, ou nós programadores, quando estamos desenvolvendo um programa para hardware, um programa para firmware, nós temos que trabalhar em baixo nível, C, Assembler. Por quê? Nós temos que gerar códigos enxutos, códigos mais encolhidos possíveis, os mais sucintos possíveis, mais precisos e mais eficientes. Por quê? Nós temos que ter essa preocupação com tamanho e com velocidade, porque a memória disponível nos hardwares é uma memória mais cara, é uma memória pequena, a memória que para nós ela não é abundante. Nós temos que poupá-la, nós temos que guardar essa memória e utilizar o menor possível, o menor espaço possível dentro dos nossos hardwares. E isso é uma preocupação, inclusive, que difere os bons profissionais dos maus profissionais dentro de programação de firmware. Você percebe um bom profissional quando o programa dele está muito otimizado, então ele é muito pequeno e muito eficiente. Realmente as instruções estão muito precisas, não tem muita volta para dar. Tá ok? Então o programa vai ocupar pouco espaço e vai ser rápido na execução. Ok. Com esse raciocínio, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que eu fiz aqui propositalmente para chamar a atenção, para falar sobre isso com vocês. Eu criei aqui uma variável para o meu contador, que como vocês viram, o meu contador não vai chegar além de 10. Eu quero que ele fique 10. Mas vamos dizer que eu quero pensar, puxa, eu quero que o meu usuário depois vai mudar esse programa e eu quero que isso aqui possa chegar, sei lá, até 1 minuto. 1 minuto a lâmpada acesa depois para apagar. Isso aqui é uma minuteira que eu estou criando.
Tá, bom, 1 minuto seriam 60 segundos. Tá? Então, isso aqui chegaria até 60. Por que é que eu vou criar aqui uma variável do tipo unsigned int? Uma variável do tipo inteiro não sinalizado é uma variável de 4 bytes. 32 bits. Por que eu vou usar tanto espaço quando uma variável de um único bit resolveria meu problema? Eu não vou passar de 255. Eu vou chegar no máximo a 60. Ou 2 minutos, tá? 120. Tá certo? Isso aqui é um erro de programação. Na minha opinião, é um erro de programação. O programador errou aqui. Ele não tem que usar uma unsigned int. E sim, aqui ele poderia usar uma unsigned char. Esta é uma variável de 8 bits, um único byte. Bom, você deve estar se perguntando, se você não tiver intimidade com linguagem C, puxa, e onde é que eu vejo isso? Como é que eu sei qual variável definir? Segundo o padrão ANSI C, existe uma tabela já pré-definida para isso. A tabela é esta aqui. Então, um tipo char, um tipo caractere, ele ocupa 1 byte, ou seja, 8 bits. E você tem uma faixa de menos 127 a mais 127. Você pode contar dentro disso de menos 127 a mais 127. Ah, mas eu não vou trabalhar com tempo negativo. Ótimo, então podemos melhor utilizar essa variável. Vamos fazer o que eu acabei de dizer ali, um unsigned char. Um char do tipo não sinalizado, eu só quero números positivos nela. Então, eu posso contar de 0 a 255 em um único byte, em 8 bits. Tá ok? Da maneira como eu havia definido, veja, eram 4 bytes. 4 vezes 8, 32 bits. Para que tanto espaço? Por que eu precisava contar, ou ter espaço para contar, de 0 até 4 milhões? Ou 4 bilhões? Para que eu preciso de um espaço desse, se eu dificilmente vou chegar a 120? Tá certo? Entendido? Então, essa consciência, eu quis perder tempo até, mas essa consciência, nós programadores de firmwares, temos que ter. Isso é que nos difere no mercado. Tá ok? Então vamos lá. Alterado isto aqui, o meu programa vai mudar em alguma coisa? Sim e não. Por que sim e não? Porque veja, se o meu loop aqui, imagine a seguinte situação. Eu vim aqui, passei por esses 2 ifs, e a minha lâmpada agora está apagada, e ninguém vai se movimentar diante do meu cursor, diante do meu sensor. O que vai acontecer? O meu programa vai continuar contando. Ele vai contar e a cada segundo ele vai me acumular, a cada segundo vai acumular. Veja, eu não estou mais zerando. Eu só zero o meu contador quando eu acendo a luz. Mas a minha luz vai ficar lá 1 hora, 2 horas, um dia inteiro se ninguém passar lá sem acender. O que vai acontecer com essa variável? Mesmo que fosse um unsigned int, possivelmente ele estouraria. Não posso correr esse risco. Então aqui teria um erro de programa, sim. Eu seria obrigado, neste caso, a criar um if, tá? Counter. Eu tenho que perguntar. Counter, tá? Ele já é maior ou igual. Qual o tamanho que eu criei para ele? 255? Vou colocar 254, até por segurança não precisar. Mas vou colocar, tá? Se ele for maior ou igual a isso, zere o contador. Igual a 0. Ok? Então eu fiz o meu loop, e o meu loop vai correr, mas ele vai ficar olhando a minha counter. Quando a minha counter atingir 254, ele zera a counter. Bom, chegou em 0? Beleza, vamos de novo. Ele zera e começa outra vez. Nunca mais essa variável vai ser estourada, vai estourar, nunca mais. E eu ocupei uma variável de baixo valor, de valor pequenininho. Ok? Com isso, agora sim o programa está ok e pode rodar tranquilamente. O programador pode ficar tranquilo. Usou variáveis adequadas, usou o loop enxuto e o contador não vai estourar. Ok? Aprenderam então, inclusive, como se usa essa biblioteca Timer1? Ok? Então vamos voltar para o computador? Venha comigo! Bom, é isso aí, pessoal. Com isso encerramos mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê aquele joinha. Se não for assinante, assine. Comente, compartilhe com seus amigos. Divulgue essas videoaulas, esse meu canal, para que esse canal possa crescer um pouco mais. Ok?
Ok, conto com vocês. Obrigado pela companhia e pela audiência. Até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!